Você já parou para pensar que a realidade ao nosso redor pode ser apenas a ponta do iceberg de uma batalha cósmica, de uma batalha épica? Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens mais fascinantes e misteriosas de toda a Bíblia, que é Apocalipse 12, versos 7 a 11. E a gente vai tentar desvendar, ou pelo menos dar uma olhadinha, uma refletida, no que ela revela pra gente sobre o conflito universal que molda, que afeta toda a nossa realidade, toda a nossa existência. Essa passagem de Apocalipse 12, ela começa com uma afirmação muito impactante. Ela diz: "E houve guerra no céu." Imediatamente a gente é transportado para uma cena que desafia a nossa compreensão. Anjos, de um lado, liderados por Miguel, combatendo um tal de dragão, que a gente vai saber durante a leitura que se trata de Satanás e seus anjos rebeldes, né? Anjos criados por Deus também, mas que se rebelaram junto com Satanás. Só que o que essa guerra celestial diz pra gente sobre o universo como um todo? Primeiramente, é crucial, é essencial, é muito importante a gente entender que esse conflito não é meramente físico ou territorial. Trata-se de uma guerra ideológica, uma batalha por ideias. É uma batalha entre o bem e tudo que o bem, a bondade, o amor representam e o mal. Tudo que o mal traz, entre dor, sofrimento, egoísmo e por aí vai. É uma batalha entre a verdade e a mentira. E o verso 9 esclarece qual foi o resultado dessa batalha. Satanás, que é o tal dragão, ele é expulso do céu. Isso não acontece por uma decisão voluntária da parte dele, mas isso é resultado direto da força da verdade e da justiça divina. Todas as ideias de Satanás foram jogadas por terra e mostradas como são mentira. E Deus, em sua soberania, ele permite que essa expulsão seja, digamos assim, o culminar, o resultado de todas as escolhas de rebelião de Satanás. Então ele reafirma o princípio do livre-arbítrio. Deus não acaba com Satanás antes de Satanás começar a espalhar as suas ideias. Deus permite que as ideias de Satanás amadureçam, se espalhem e que as pessoas por si próprios, seres criados, os anjos, o universo por si próprio, reflita através das questões que Satanás está propondo e tome suas próprias decisões. Você vai se lembrar que Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo, né? E aí alguém vai chegar para o patrão e vai falar: patrão, não é melhor a gente arrancar o joio ali? E aí o patrão fala: olha, se a gente arrancar o joio, é capaz da gente arrancar junto o trigo. Então você precisa deixar tudo amadurecer para que o tempo revele o que é o que. E isso é chamado de livre-arbítrio. Deus deixa essas ideias amadurecerem para que os seres criados cheguem às suas próprias conclusões. Então essa passagem ela leva a gente a refletir sobre a natureza da autoridade, do poder de Deus. Longe de ser um tirano, né? Um ser que é todo poderoso, mas ele é só força bruta. Não. Esse Deus ele respeita a liberdade de escolha das suas criaturas, por menores que sejam, mesmo quando essas escolhas possam levar à rebelião e à desobediência contra ele. Porque Deus ele deseja que o amor e a fidelidade dos seres que ele criou surjam não de força bruta, não de opressão, mas de um entendimento genuíno, de uma aceitação voluntária de seu caráter e governo que é de amor. E existe uma outra menção curiosa aqui no texto que a gente está refletindo, que é o nome Miguel. Esse nome ele é particularmente significativo, embora haja diversas interpretações, né? Muitos estudiosos eles veem Miguel como um dos títulos de Jesus Cristo, que ele assume ali dentro do seu papel como líder das hostes celestiais, como se ele fosse ali o grande general guerreiro à frente dos seus anjos. Isso ressalta uma centralidade ali sobre Cristo, sobre o plano da salvação muito importante, especialmente na resolução do grande conflito. Os versos 10 e 11 eles trazem pra gente uma aplicação muito prática dessa vitória celestial. A salvação, como o texto diz, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, ou seja, do seu Messias, do seu escolhido, todas essas coisas são agora uma realidade incontestável. Por quê? Porque o texto diz que o acusador, ou seja, aquele que levantou todas as mentiras sobre quem Deus é, foi derrotado, foi desmentido. Ficou claro o mentiroso que ele era e por isso esse acusador é lançado fora da assembleia, da comunhão ali dos seres criados ao redor desse Deus. E a vitória sobre o mal ela é alcançada não pela força, não pelo poder, não por milagres, não por, sabe, Deus utilizando o seu poder onipotente, fazer tudo o que ele quiser para poder forçar as pessoas a acreditarem. Mas o texto diz que
a mentira foi mostrada, como de fato ela é, pelo testemunho daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, isso mostra pra gente que cada um de nós tem um papel a desempenhar na continuação desse conflito cósmico. A nossa lealdade a Deus, o nosso testemunho do que a sua graça operou na nossa vida são armas poderosas na batalha contra o mal. E da mesma forma, a forma como nós agimos, o jeito como nós vivemos representando o nome de Deus, também é uma forma de testemunhar contra o caráter desse Deus. É por isso que existe um mandamento muito importante ali entre os 10 que diz: não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não carregue, não tome posse desse nome, que é, quando eu me chamo de cristão, eu estou falando que eu carrego o nome de Cristo. E aí eu me porto como alguém que não condiz com o caráter desse Cristo, desse Deus. Eu estou difamando, carregando de forma imprópria o nome desse Cristo, desse Deus. Então eu posso testemunhar tanto a favor quanto contra. E Apocalipse diz que muitos receberão o testemunho da palavra daqueles que foram aceitos pela graça de Cristo. E o sangue do Cordeiro foi o que redimiu todas essas pessoas que agora são testemunhas vivas de que o reino desse Deus é muito superior às mentiras, aos enganos, aos engodos que esse dragão, que agora está derrotado, tentou espalhar. Então, concluindo a nossa reflexão de hoje, Apocalipse 12 convida a gente a reconhecer a realidade de uma guerra espiritual que vai muito além da nossa compreensão dessa realidade material aqui, né? Só que todas essas ideias, tudo isso que está acontecendo, impacta profundamente a nossa vida, a nossa eternidade, o nosso conforto e a nossa esperança. Elas estão fundamentadas, de fato, naquilo que é o centro desse conflito cósmico. Ou seja, Deus é um Deus de amor, e esse Deus de amor possui uma justiça e a verdade está do seu lado, e por isso ele vai prevalecer no final, porque a justiça é um termo absoluto e a verdade também é absoluta. E esse Deus que é absoluto vai prevalecer ao lado da justiça e da verdade no fim de todas as coisas. Se esse vídeo ampliou a sua perspectiva sobre o grande conflito e o papel que cada um de nós desempenha, considere aqui compartilhar as suas reflexões nos comentários e não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser encorajadas por essa verdade, tá bom? Não se esqueça, a gente está postando um vídeo todos os dias, de sábado até sexta-feira, e na sexta-feira a gente posta o vídeo completo com todas as reflexões, e desde já, clica aqui na descrição e você vai achar os links para os podcasts com todo o conteúdo completo para você também acompanhar, tá certo? Um forte abraço e a gente se vê amanhã.